L'homme est, qu'est-ce que nous podemos dizer? É ingrato. Moto aza ingrat. A ingratidão do homem. É ingrat ya moto. Eu tenho tido falado muitas vezes. O homem, na sua natureza, moto na lolenge na ele é ingrato. Aza moto ya ndima ate. Iniciou. Iniciou aonde? Ebandi wapi? Iniciou no jardim de Edén. Ebandi na elanga ya Edén. Criou. Tangu Nzambe asali Criou Adão e Eva. Asali mwasi na mubali. Ele ordenou que tudo isso é para você. Não podia trabalhar, não podia fazer nada. Isso é para obedecer a sua palavra. Mas mesmo assim o homem não acreditou em Deus para poder cumprir aquilo que Deus. É ali onde nós todos passamos nessa morte e passamos nesse dia. Aleluia. Amém. Mas aqui a palavra veio sobretudo ao seu servo Isaías. Deus estava lamentado. Ele criado o homem. Ele feito o homem. E aqui ele disse o seguinte: eu vos darei parábola da minha vinha e a sua aplicação. Ele disse: vou cantar um cântico ao meu amado. E ele a respeito da minha vinha. O meu amado tem uma vinha no hotel fértil. É uma terra onde está mesmo para poder produzir bem. E a cercou. E limpou bem. Todas as pedras ele tirou. Isso às vezes você não vai entender muito bem. Mas aqueles que são lavradores ou japoneses, eles sabem e podem entender muito mais melhor. Para poder cultivar, é preciso você cortar capim e ainda cavar. Tem outras terras onde há pedras e tem que começar a tirar aquela pedra. Por aí, se ele tocar na pedra, não vai ter força e ainda mais tem aqueles raízes também que costumam ficar na terra. E esse raiz tem que sair. Se você souber de onde um lavrador está fazendo trabalho, você vai ver que é um trabalho excelente e também com muita paciência. Amém. Amém. O que está acontecendo às vezes? Nós que trabalhamos na lava. Depois de você plantar, depois de você fazer todo o processo, cortou, limpou a terra, cavou, tirou as pedras, e ali vem mais outro. Tem que começar a meter água. Hoje o branco até eles dão outro tipo de trabalho que eles fazem muito sofisticado. Eles metem uns tolos que venham para poder começar a botar água. E esse homem também fez o mesmo. Mas sabe o que tem tido acontecido? O que tem tido acontecido? Que às vezes você esperar para poder tirar um bom fruto, mas chega ali, esse árvore ou essa planta não vai dar conforme que você quer. Outra até às vezes está embora, a terra está bom, fizesse todo esse trabalho, mas não produziu nada. Amém? E ele disse: meus irmãos, vocês fazem justiça. Eu com a minha vida. O que eu há de fazer nessa vida? Aleluia. Amém. Você está entendendo aquilo que nós estamos falando? Amém. Bom, um exemplo agora vou dar que esse vinho ali é teu. Agora, nesse preciso momento, você fizesse tudo isso. Mas agora essa vinha para poder te produzir bom fruto, mas está dando uvas bravas. Você que é dono da lá.
Agora, o que você há de fazer? eloko nini esengeli yosala. Aleluia. E ele perguntou, Atuni, o que há de fazer eu? ngai nakosala nini? Resta mesmo só para poder cortar a tal árvore ou essa vinha para poder derribar. Nakokata bilanga Porque wana não tem nyonso. mais interesse. Po eza na etomba te. Amém. Amém. Aleluia. Amém. E ele disse assim, agora pois o morador de Jerusalém O bafani na e Yerusalemu, homem de Judá, pe bato na Yude, juntai-vos entre mim e a minha vinha. bokatelanga sembo entre ngai na bilanga na ngai ya vinyo. Que mais se podia fazer a minha vinha? Ngai nakosala nini na bilanga na ngai ya vinyo? Ele se arrependeu, disse que seria bom se eu não fosse feito essa vinha. Ye amibongolisi alobi ete ezelanga malamu soki nasalaki elanga oyo te. Amém. Amém. Trabalhos que às vezes você e eu temos feito. Eza na misala mosusu ngai nayo tokoki kosala. Você se maçou, Omipesi, gastasse energia, opesi makasi na yo, tempo, opesi ta na yo, tudo fizeste. osali nyonso. Se for em negócio, Soki ezali se mombongo, for um determinado trabalho, to eza mas mosala, chega no fim esse trabalho não te rendeu nada. ekomi na suka epesi yo eloko te. Vai se arrepender. E muitas Okomibongolisa. vezes se arrependeste. Ebele na bato Seria bamibongolisa. bom o tempo Ingeza na que eu malamu. gastei aqui, Ete mbongo na se dépense se awa. fosse gastar agora em outra Soki coisa. nasalelaki yango na makambo misusu. Não é assim? Vou perguntar à igreja, não é assim? É assim. Aleluia. Eu já vi uma mamãe, Eza na mama moko, depois dele nascer, filho, ya nsima ye kobota bana, cresceu, bakoli, esse filho tornou delinquente, mwana ngo abongwani akomi amanhã na méchant, cadeia, lobi amanhã lobi na kasho, começaram a ir pagar. kolandisa ye na kofuta. Ele veio e começou a lamentar. Mama bandi Isso eu kolobaloba. como a lamentar bastante. Naza azo yimayima. Tive mesmo dores à toa de parte por causa desse Nazwaki menino. mpasi ya zemi Seria pamba mpona mwana. bom se Ndenge ezala eu não malamu. nascesse embora podia ficar o coração Soki chegado. nabotaki ete nagenda koma Porque lisika assim moke. até dou razão naquela que não teve embora filho do que eu ter um tipo desse filho. Yango mpasi yango nati ezwa lolenge ya mwana. Porque amanhã na cadeia, amanhã não sei o que está. Lobi na kasho lobi boye koswana bitumba. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Por isso, nós estamos querendo para poder te explicar o que Deus tem sido visto para conosco. Awa toki totalisa yo nini nzambe amonaki mpona biso. É verdade que Deus nos criou para que nós possamos lhe prestar serviço e para poder prestar atenção, lhe dar louvor. Ya nzambe asalaki biso mpo topesa ye lokumu. Mas imagina que tudo o favor que Deus tem tido te feito Tala misala nyonso nzambe e tem apesa tido ye. me feito, O asalelanga. o que eu estou dando para com Nini ele? oyo ngai Qual nazopesa é o ye. fruto você está dando Uma para que ele nini possa oyo estar ozopesa. em ti? Po ete ye atala yo Ele te asepela. deu respiração. Apesi yo De pema. favor que ninguém consegue Ya ofele pagar. oyo okoti kofutela Mesmo mongongo você te. juntar todo o dinheiro, todos os bens deste Meme mundo, yo osangisi não vai bozwi nyonso ya conseguir mokili oyo. pagar a favor da sua Okenda vida. kofuta favor ya nzambe na vi na yo te. Aleluia. Amém. Deus costuma se arrepender por causa de nós. Nzambe aza komibongolisa likolo na biso. Ele disse, seria bom, seria Ngai kozala malamu soki nasalaki yango te. Porque aqui no verso 4, Tanga sankaze ezoloba boye. o que mais que se podia fazer na minha vinha? Nini lisusu Se nakosala eu te na não tinha feito. nini nasali te mpona yango. E como eu esperava, eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Ntango ngai nazozela mbuma ya malamu ebima me yango ebimiseli nga mbuma ya mabe. Amém. Aleluia. Amém. Agora, pois, farei saber o que há de fazer na minha vinha. Sikoyo okomona